E aí, gente, beleza? Mais um problema aqui da nossa aula de calor e sua propagação, beleza? De Física 2. Vamos lá, então. Primeira coisa, iniciar lendo o problema e extrair o máximo de informação, né? Então, vamos lá. Uma barra de alumínio de 50 centímetros de comprimento, né? E área de secção transversal 5 centímetros quadrados. Então, beleza, eu já tenho dois dados aqui, né, que é nosso comprimento, né, e a nossa área de secção transversal. A área de secção transversal é como se fosse isso aqui. Então essa área tem suas extremidades em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição a 100 graus Celsius. Seria então essa extremidade aqui. A outra extremidade está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de gelo fundente a 0 graus Celsius. Que seria então essa nossa outra extremidade. A pressão atmosférica local é normal, ou seja, 1 atm, que é o normal, né? Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio vale 0,5 calorias por segundo centímetro graus Celsius, calcule a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime permanente. Essa corrente térmica aqui é o nosso fluxo, né? O fluxo de calor pela barra. Depois de estabelecido o regime permanente. Por que permanente aqui? Isso aqui é só para dizer, para você lembrar que o fluxo ele sempre se estabelece, ele inicia. Tem uma diferença de temperatura aqui, vamos supor isso aqui, TA e TB. Existe uma diferença de temperatura, aqui está a 100 e aqui está a 0. Então vai se iniciar, quando for estabelecido o contato, vai se iniciar uma propagação aqui de calor de um para o outro, né? E, ou seja, está estabelecendo um fluxo de calor desse recipiente aqui para esse outro recipiente. Beleza? Como essas temperaturas aqui permanecem sempre constantes, então o que acontece? Depois de um tempo o fluxo se estabiliza, mas a temperatura ela permanece aí. Vamos fazer um gráfico aqui só para a gente poder visualizar. A temperatura ela vai permanecer em seus extremos. Beleza? Então vamos supor que isso aqui é o gráfico da minha distância pela minha temperatura. Então eu tenho um máximo de 100 e um mínimo de 0. Ou seja, a temperatura inicia nesse cilindro a 100 e ela cai no outro cilindro a 0. Beleza? Então existe uma queda da temperatura. E o fluxo é constante depois de um tempo, né? Então, beleza, é isso aí que eu quero saber, né? Então, qual é o fluxo através da barra depois de estabelecido o regime permanente? O equilíbrio do fluxo. Vamos aplicar a lei de Fourier, tranquilo, né? Vai ser a minha constante de condutibilidade multiplicada pela área vezes o módulo da minha variação de temperatura, que dividido pelo comprimento da barra. Certo? Beleza. Então, o coeficiente de condutibilidade eu já tenho, que é 0,5, que multiplica a minha área, que eu também tenho, área dada em centímetros quadrados. Eu vou manter as unidades aqui só para a gente ver como cancela. Quer ver? Calorias, segundo, centímetro e graus Celsius, que multiplica a área, 5 centímetros quadrados, que multiplica a minha variação de temperatura aqui, ó, que vai ser de 100 menos 0, né? Que é o daqui para cá. Beleza. E esse aqui é temperatura em graus Celsius, né? Beleza? Que multiplica dividido pelo comprimento da barra, que é de 50 centímetros. Beleza, vamos cortar aqui então. O centímetro corta com esse. Graus Celsius corta com esse. Beleza, então como que ficou aqui a minha resposta?
pi. Ficou 0, eu vou pausar aqui, fazer a conta e já volto. Então, voltando aqui, gente, a nossa resposta é que o nosso fluxo depois aqui ficou em quanto? 5 calorias por segundo, a intensidade dessa corrente térmica através da barra, beleza? A letra B, então vamos ver. A temperatura numa seção transversal da barra situada a 40 centímetros da extremidade mais quente. Ou seja, a extremidade mais quente é essa, então eu quero 40 centímetros de distância dela. Vamos ver aqui no nosso gráficozinho que a gente já desenhou. Vou trocar a cor aqui para não misturar. Então eu quero, vamos supor que eu quero a partir dessa extremidade 40 centímetros para cá. Aqui é 50, né? Nessa extremidade aqui. Então eu quero isso aqui, ó, a 40 centímetros. Beleza, vamos calcular então. Eu vou aplicar o quê? Novamente a minha lei de Fourier, porque eu já achei o meu fluxo aqui e ele é constante, lembra? Então se ele é constante, eu posso voltar aqui agora e vamos aplicar. Então ele é 5. E eu vou fazer o que? Essa constante. Agora nem vou aplicar agora os coeficientes, porque já fica fácil aqui agora, né? Já vi. É 0,5 vezes a minha área, que é de 5, vezes a minha temperatura. Eu vou colocar aqui 100 menos o T. Beleza? Dividido por 50. É só resolver isso aqui, beleza? Vamos dar uma pausa aqui e retorno com a solução. Voltando aqui, eu tinha colocado aqui errado, depois que eu vi que tinha dado problema aqui, eu tinha colocado 50 aqui, né? Mas eu quero a 40 centímetros, conforme o problema diz aqui, ó. Então a distância da barra agora é daqui até aqui os 40, né? Eu escrevi errado aqui, ó, que eu bati nas contas ali que eu vi que o trem tava dando problema ali, erro, dando alguma coisa contradizente, né? Aí depois eu percebi que eu tinha errado. Mas enfim, aí a nossa temperatura deu exatamente 20 graus Celsius. Agora uma atenção aqui, gente. Você poderia ter feito aqui, nesse módulo da nossa temperatura, se você tivesse colocado T menos 100, você ia obter uma temperatura nada condizente, né? Porque você tivesse feito a variação de temperatura e tivesse pegado de cá para cá, ou daqui para cá, né? Tem duas opções. Isso vai influenciar no cálculo, né? Porque você está tirando o módulo, todo jeito vai sair, mas a ordem aqui vai influenciar. Então, se você tivesse feito T menos 100, teria dado uma temperatura, se eu não me engano, a que eu fiz lá, seria de 180, uma coisa assim, né? Nada condizente. Então, você já viu que você colocou ele invertido. Por quê? Porque se a minha temperatura limite aqui é 100 e a inferior é 0, 180 não teria como estar nessa região aqui, né? Que eu estaria procurando essa temperatura aqui. Beleza? Então é lógica, né? Então você chegou no resultado aqui absurdo, bateu o olho aqui e vê que então provavelmente você colocou invertido a variação de temperatura. Beleza? Então é isso aí, né? Beleza?